A China lança uma bomba nuclear com tecnologia própria 64. A China lança mísseis artificiais. O que adianta ter bomba nuclear e as pessoas passando fome? A China lança satélites artificiais em 71. Ou seja, a China conseguiu fazer uma transformação estrutural na sua economia. Tá? Agora, a questão da fome, vamos chegar lá. Vamos pegar aqui um país capitalista, né? Que é o Bangladesh, com uma população grande. Bangladesh não é capitalista. Bangladesh tem... Isso é um grande problema. Você falou da comparação da Índia. Eu fui olhar ele no ranking de liberdade econômica. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando você olha somente sobre o sistema, sobre o nome que ele dá para o sistema, só um pequeno adendo para você continuar. Se você olhar Bangladesh e dizer que ele é um país capitalista, ele tem muito pouca liberdade econômica. Então, todos aqueles pilares, tamanho do governo, a quantidade de impostos, Estado de Direito, todas essas coisas que envolvem o tamanho do Estado, o quanto ele interfere na vida das pessoas, Bangladesh tem muita interferência. Então ele está muito mais próximo de uma Cuba e de uma Venezuela, de uma Argentina, de um Sudão, de um Suriname, do que ele está dos países que têm mais liberdade econômica. Então, por que ele não se diz necessariamente socialista, como a Argentina? A Argentina não fala que é a república socialista, mas eles estão muito mais próximos uma coisinha, do socialismo, Renata. por isso. Então você quer dizer que no Bangladesh a propriedade privada dos meios de produção não é dominante da economia? Não, mas porque é isso que define capitalismo. Não, aí que tá. O capitalismo é você ter o seu direito de propriedade privada. Então no Bangladesh isso não é respeitado? Ele tem um direito de propriedade fraco. Assim como você tem um direito de propriedade fraco na China. Sabe quantos estatais tem no Bangladesh? Nenhuma. Eu não conheço o Bangladesh nesse nível. Mas assim, nenhuma. Mas assim, então não pode falar que é socialista. Mas eu não falei que ele é socialista. Eu falei que fica mais próximo do socialismo. Não, está muito longe do socialismo. Sabe quando você fala de preto, branco e você não gosta de fazer essas coisas? Quando você olha a linha... Que você olha a linha de liberdade econômica. Quem está com menos liberdade econômica, quem tem mais liberdade econômica. Quem tem menos liberdade econômica? Hoje, que tem menos liberdade econômica é a Coreia do Norte. Aí você tem ali Coreia do Norte, você tem China. China estava maior que o Brasil, agora piorou de novo. Mas você tem Argentina, você tem Venezuela, você tem Cuba, você tem Suriname, você tem Zimbábue. E quem está no começo dessa linha, mais próximo da liberdade econômica? Não é liberdade econômica 100%. Não é liberdade econômica sem nenhum Estado. Você tem Dinamarca, você tem Estônia, você tem Singapura, você tem Taiwan, você tem Nova Zelândia, você tem outras economias. Então, Bangladesh, nessa linha... Tudo bem. Posso continuar a resposta, então? Mas só para você que me perguntou. Nessa linha, Bangladesh está mais próximo dos que têm menos liberdade econômica. Eu não falei que ele é socialista inteiro. Ele é mais próximo do socialismo. Não tem nada de socialismo. Vou até olhar aqui onde ele está no ranking de liberdade econômica. Ele não tem nada de socialismo. O socialismo ele é propriedade pública dos meios de produção no controle da economia. Mas eu não falei que ele é socialista. Não, mas tudo bem. Eu falei que ele está mais próximo do socialismo. Não, mas está muito longe do socialismo. Aí é uma questão entre nós de princípio. Mas vamos lá, em Bangladesh, em 40 anos, porque são países que ficam independentes da mesma época histórica, né? Ou seja, de 49, que a China ficou em 49, a Índia se separa. 137 né? do ranking. O Bangladesh, em 1949, ela tinha uma taxa de mortalidade semelhante à da China, 27 para 1000. Né? Para 1000. O Bangladesh chega em 80 com 17 para 1000. A China chega com 8 para 1000 em 80. Por quê? Oi? E por que a China conseguiu fazer isso? As políticas corretas de saúde pública que a China aplica as políticas feitas principalmente com dinheiro entrando depois do Deng Xiaoping não, fazer a abertura eu tô falando comercial. 80, eu tô falando 80, não tô falando 2020, tô falando 80. Mas 2020 não é Deng Xiaoping? Não. Quando que é o Deng Xiaoping? 78. E ele só começa efetivamente as reformas em 82. Mas anos 80. Não, eu tô falando 1980. Ou seja, não tô falando de 82, 84, 80. Tô falando de dados 80. Tá? E vamos falar aqui, por exemplo, essa questão de fome, etc. Vamos tratar dessa questão, por exemplo, que envolve a fome no mundo. Ou seja, o mundo hoje produz alimento e tem tecnologia para alimentar e vacinar o mundo inteiro. E hoje 20 milhões de pessoas morrem no mundo de fome ou de doenças relacionadas à fome. Nenhuma delas é chinesa, nenhuma delas é cubana, por exemplo, nasceram no Vietnã. O caso da Coreia do Norte é um caso à parte, porque ele é um regime altamente fechado, pode até falar sobre isso depois. Nenhuma delas são de países socialistas, assim, o cubano, o chinês ou vietnamita.
Existe uma discussão dos Estados Unidos que é o Obamacare. O Obamacare, por exemplo, ele seria aplicado para 20 milhões de pessoas, né? Aí está lá o fato do Obamacare não ser aprovado leva a um aumento de mortalidade de 0,5%, né, para essas 20 milhões de pessoas. Isso significa que morrem por ano a mais 150 mil pessoas, 100 mil pessoas a mais por ano, por conta da falta do Obamacare. Daqui 10 anos, alguém vai falar que o senador do Partido Democrata ou Republicano é responsável pela morte de milhões de pessoas? Não, ninguém vai falar sobre isso. Né? E o caso da China, por exemplo, fazendo ainda a conta aqui de 49 a 80, vamos tratar com Mao Tse-tung ainda, porque ainda não começou as reformas, 49 a 80, a China sai de 600 milhões de habitantes para 1 bilhão. Né? 1 bilhão de habitantes. E se nós fizermos um cálculo aqui envolvendo essa queda da mortalidade da China, de 27 para 8, e a população que saltando de 600 para 1 bilhão, isso significa que a China, em relação ao Bangladesh, salvou 5 milhões de vidas por ano. Isso não é uma elucubração, isso é um cálculo. Né? Você acha que dá para calcular que eles salvaram 5 milhões de pessoas por ano, mesmo eles tendo feito a morte de pessoas por causa da coletivização das fazendas? Então você joga isso como uma política errada do mal. E aí você falou e comparou isso com o Obamacare. Então, se um deputado aqui lá nos Estados Unidos, a Constituição é feita para que tenha vários filtros e algo que seja em Washington não chegue no condado lá, tem vários filtros até conseguir chegar no cidadão comum. Mas supondo que alguém em Washington tivesse o poder de fazer essa coletivização forçada das fazendas, como Mao Tse-tung fez. Você acha que se as pessoas morressem de fome pela diminuição dos grãos, e inclusive tinha muita falsificação, né? Eles falsificavam os números porque eles eram obrigados a isso, porque eles tinham metas, e se não tivesse essas metas, eles poderiam ser, sei lá, exterminados, um brigava com o outro, enfim. E esses grãos, os poucos que sobravam, eles ainda exportavam durante o começo do grande passo adiante. Se alguém nos Estados Unidos fizesse uma coletivização forçada do campo, você acha que ele não seria chamado de genocida? Só uma coisinha só. Primeiro que eu assumo que é uma política errada do Mao Tse-tung. E segundo, por que a China fez uma... O que seria... Qual que é o papel da coletivização forçada de uma economia? Por exemplo. As pessoas falam de coletivização, você sabe por que existe isso. Né? Ou seja, uma conta que tem que ser feita economia chama-se financiamento. Existiu também esse processo semelhante na União Soviética. Que deu errado também. Não, eu já vou chegar lá. Tá? A União Soviética, por exemplo, ela só pôde financiar a sua economia, aqueles 6 mil tanques que chegam, por exemplo, a Berlim, ela é financiada pelo quê? Pelas relações desiguais entre campo e cidade, que é basicamente a coletivização. Então, a coletivização foi uma imposição de fora para dentro. Por quê? É um país que não tem comércio com nenhum país, um país bloqueado, então tem que buscar fontes de financiamento alternativas a isso. Então, a coletivização da agricultura, ou seja, ao impor relações desiguais entre campo e cidade, vai gerar o excedente para gerar um processo de industrialização. E isso tem um prazo de validade. Isso, por exemplo, levou a União Soviética derrotasse o... Não estou falando aqui sem custo humano, não. Até porque o capitalismo mata 20 milhões por ano de fome no mundo. Então, o capitalismo não mata 20 milhões de fome no mundo. Isso é errado. Isso não é uma questão de dados. De novo, eu vou ler para você aqui. Deixa eu terminar de falar. Termina e eu falo. Tá? Pode falar. Ou seja, não é uma questão de... O capitalismo... Ou países não socialistas morrem 20 milhões de pessoas, matam 20 milhões de pessoas no mundo. Errado. Tá? Não, usa cada um com a tua métrica, Renata. Não existe isso. Ou existe verdade ou é mentira. Não tem duas verdades. Não existe assim, 2 mais 2 igual a 5, 2 mais 2 igual a 4. Para você, capitalismo é liberdade econômica. Não, é uma questão de métrica. Para você, capitalismo é liberdade econômica. Para mim, é propriedade privada, meio de produção. Mas eu não disse que não é. Eu não disse que o capitalismo não é meio de produção e propriedade privada. Mas isso é o básico, do básico. Mas eu não disse que não é. Eu não disse que não é. A questão é que quando você fala que o capitalismo mata 20 milhões de pessoas no ano, é isso que você falou? Isso. Quem são os países que mais sofrem de fome hoje no mundo? Vou elencar aqui os primeiros 10. República Africana Central, Iêmen, Chad, Madagascar, Zâmbia, Libéria, Haiti, Timor-Leste, Zimbábue e Afeganistão. Todos capitalistas. Não. De novo, eu vou voltar a explicar. Eu não tô aqui, o objetivo não é te convencer, é convencer e falar para nossa audiência para ver o que faz mais sentido para vocês, logicamente. Quando você tem uma linha do que tem mais liberdade econômica, o que tem menos liberdade econômica, onde está o Haiti?
O Haiti está muito mais próximo de Cuba. Ele não é uma ditadura socialista ali no papel. Mas como é que é a propriedade privada no Haiti? O Haiti não tem nada. Ela não é... Não tem nem economia o Haiti. Eu estou te dando um exemplo que você está dizendo que o capitalismo mata. Então, eu estou tentando chegar lá. Então, primeiro eu preciso terminar o meu raciocínio lógico. Então, se você tem um Haiti, se você tem um Zimbábue, se você tem um Iêmen, todos eles nessa linha de liberdade econômica, com menor liberdade econômica, então o Brasil, para assustar as pessoas, está muito mais próximo de Cuba, em termos de políticas econômicas, fiscais, financeiras, monetárias. Óbvio, não está igual Cuba, mas está mais próximo de Cuba do que está de uma Dinamarca. Então, não dá para você falar que foi o capitalismo que matou 20 milhões de pessoas, quando países mais próximos desse capitalismo de livre mercado, como esses que eu já falei, Dinamarca, Estônia, etc., têm um nível baixíssimo de fome. Então, quando você pega um gráfico de desde quando houve o advento do capitalismo, ali perto de 1800, pouco antes, mas ali 1800, o mundo tinha 1 bilhão de pessoas. Hoje o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Nessa média, foram 9.000% de aumento de riqueza no mundo, e tudo isso graças ao capitalismo. Então, houve o aumento de riqueza do ano zero, digamos, até o ano 1800, foi praticamente nulo. A partir de 1800, que ali ele data da Revolução Industrial, que faz um L ao contrário, né? O crescimento da riqueza faz isso. Então, quando você fala que o capitalismo ele mata 20 milhões de pessoas, isso na realidade é uma falácia, pegando todos os países do mundo e colocando todos eles que não se dedicam, não se colocam como ditaduras, como eles são abertamente ditaduras socialistas, e você ignora as práticas. Então, qual é a prática que Haiti faz? Qual é a prática de Zâmbia? Qual que é a prática de Zimbábue, de Iêmen, de Afeganistão? É um direito de propriedade privado fraco. Então, você tem muita coisa gerida pelo Estado, eles podem tirar as coisas. Geralmente, o sistema judiciário se confunde com o governo, os impostos são altos, ou tem uma complexidade, ou ambos. Existe muita corrupção, não tem integridade no governo, a legislação trabalhista é complexa e difícil. Então, quando você analisa todas essas coisas, você consegue ver se ele está mais próximo da liberdade econômica ou menos próximo. Então, você dizer que o capitalismo mata 20 milhões de pessoas é completamente errado. E, de novo, meu objetivo não é te convencer, mas é fazer a nossa audiência pensar.